essa questão de visto, ela sabe muito mais do que ninguém, né? E ela me ajudou com as cartas, traduzindo. Mas uma coisa que ficou marcado, e o mês passado veio a lembrança da foto. A Sheila é diretora desse curso de oração, né? Que ela vai para as igrejas. E eu estava lá na minha igreja, inclusive estava eu, a Duda, não sei nem se Duda tá aí, e Sheila estava dando uma aula. E, queridos, realmente o inferno se levantou contra as últimas coisas para o visto sair do Canadá. E eu estava lá e Sheila estava ministrando e de repente se levantou com ousadia na oração, expulsando os demônios que estavam prendendo o visto. E ali eu peguei, essa foto tem eu correndo. E tá, eu correndo, a Duda atrás e Sheila. E se passaram 3 anos depois dessa oração e o visto saiu, eu estou aqui no Canadá. Então, eu não podia deixar de não honrar a vida Aleluia. dessa mulher de Deus, a fé, isso que ela falou, realmente, esse é o momento de a gente se encher. E eu quero agradecer a todos vocês, mas a ela, que às vezes ela ligava e dizia, olha, Celi, é assim mesmo, não desanima, olha, saiba que o diabo ele está fazendo de tudo, mas ele é um derrotado. Então, eu estou aqui no Canadá. Glória a Deus. Que é um bênção, prazer né, te amiga? ouvir. Agora você é canadense, outro nível. Pois Que é, e você alegria. aí é paraibana. Que alegria, viu? Muito obrigado, viu, Celi? Sua participação, você é uma grande mulher de Deus que muito nos inspira, que está aí com a gente na rede, uma grande mulher de Deus mesmo, nós amamos você, você é uma grande mulher, viu? Amém. A Celi me lembra muito Valnice Milhomes, aquela ousadia de Valnice, né? Essa grande mulher de Deus. Nós chamamos, Celi, viu? Muito obrigado pela sua participação. Professora, uma pergunta que eu gostaria, que eu acho que se você pudesse comentar, é a respeito como esse grupo, né, que é muito voltado para o despertamento do propósito, você consegue me ouvir? Vocês Sim. conseguem me ouvir? Ok? Ok. Então a pergunta quando você não entende a estação que está e acaba, quando você não entende a estação que você está vivendo e porventura atrasou no plano de Deus, para o cumprimento do plano de Deus, é possível você acelerar as coisas? É possível recuperar o tempo perdido? Essa é a palavra. É possível recuperar o tempo perdido? Olha, graças a... Eu não sei qual seria o motivo, né, de alguém atrasar, né, a sua caminhada, o seu propósito, mas graças a Deus que nós servimos a um Deus que é gracioso, misericordioso, é um Deus que reme o tempo, né? Ele é dono do tempo e uma vez que você alinha o seu coração, né, com a vontade de Deus, ele faz com que coisas sejam aceleradas, ele faz com que os processos que você deveria ter passado e por motivos 1000 não passou, essas coisas sobrenaturalmente, Deus ele faz de uma forma sobrenaturalmente que você acaba não deixando, né, o tempo passar, entende? No sentido de desperdiçar o tempo, né? E é muito importante, né, nós entendermos que muitas vezes o meu tempo não é o tempo de Deus, né? Talvez para os profetas da velha aliança, a promessa do Messias demorou demais, né? Inclusive do último profeta que profetizou até Jesus chegar realmente, houve-se aí um período de 400 anos de silêncio. Imaginam que esse tempo de 400 anos de silêncio, o que é que pessoas não pensaram? O que é que pessoas não falaram? Talvez eles disseram, olha, o Deus de Israel se esqueceu de nós, ou aquela promessa do Messias realmente não era para acontecer. Mas, sabe, foi dentro de um contexto, né? Um contexto que não parecia que nada iria acontecer.
que, de repente, algo aconteceu e mudou toda a história da humanidade. Então, Deus, ele sim trabalha com o tempo, muito mais por nossa causa do que a dele, né? Nós estamos vivendo dentro do tempo, né? Eu gosto de dizer que Deus ele cortou uma porção da eternidade, ele partiu uma porção da eternidade e chamou essa porção de tempo, né? E dentro dessa porção, ele estabeleceu, então, o tempo da humanidade aqui na Terra. Mas nós sabemos que Deus ele é eterno, ele é infinito, ele está acima do tempo, e por mais que situações se levantem, inclusive, né, coisas, né, diversas possam acontecer, mas a questão é se o seu coração estiver conectado ao Senhor, se realmente, não é, você está ligado a Ele, aquilo que o diabo tentou roubar, ou até mesmo delongar, demorar com a promessa de Deus na sua vida, ele pode fazer de uma forma que coisas são aceleradas de forma sobrenatural, né? E aquilo que Deus disse que iria acontecer na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Então, eu creio que Deus ele é poderoso para acelerar coisas, processos na sua vida e fazer você remir o seu tempo de forma sobrenatural. Aleluia. Queria mandar um beijo aí para a Celi. Ela falou, né? E eu fiquei quietinha, mas era para depois dizer da honra que eu tenho, né? De poder chamá-la de amiga. Ela é uma grande referência, né? Aqui para o nosso ministério, para a nossa vida, uma mulher de Deus, destemida, né? Morou tantos anos na Índia, uma mulher de garra, de ousadia também. E eu chamo ela PhD em missiologia, viu? A irmã é outro nível mesmo, né? Então, um beijo, Celi, sucesso aí no Canadá. Sucesso mesmo. Professora, outra coisa que me traz também é como que você discernir o tempo, as estações mesmo na sua jornada com Deus, né? Você é uma ministra muito experiente, você entrou para o chamado itinerante, tanto que você prega muito sobre isso, eu acompanho algumas lives e também estive em algumas ministrações presentes que você falou também sobre essa questão da itinerância, mas sobretudo sobre a sua carreira, a sua jornada com Deus. Como que você foi discernindo as estações, o momento que uma começava e a outra como terminava, né? O início de um ciclo e um fim dele. Comente um pouco para a gente sobre isso. Olha, está muito dentro, né, do que eu ministrei para vocês hoje à noite, né? Quando eu comecei a falar a respeito de discernirmos, né, o tempo, né, de estarmos tão ligados e conectados ao Senhor, atentos, os nossos olhos tão atentos a Ele, que qualquer movimento que o Senhor fizer, estamos lá para obedecê-lo, né? Então, eu acredito que realmente o segredo, né, para você estar sempre discernindo a estação é de você desenvolver relacionamento, comunhão em oração com o Senhor. E ele vai, sabe, conduzindo você. Ele disse, né, eu acredito que foi em Amós, ele disse, né, que ele não faz nada sem antes revelar, né? Ele não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, eu sei que no Velho Testamento, né, só alguns eram profetas de Deus, mas nós podemos trazer esse contexto para a realidade, né, da nova aliança e entendermos que todos nós somos boca de Deus aqui na terra e todos nós somos servos de Deus, além de sermos também filhos dele. Temos a intimidade com o nosso Pai. Então, se eu estou desenvolvendo, não é, essa intimidade com o Senhor, eu vou saber discernir o tempo. E sabe, Jonatas, tem pessoas que até perguntam assim, puxa, mas e se Deus estiver falando e eu não estou entendendo, né? Porque eu quero tanto fazer a vontade de Deus, eu tenho até, às vezes, jovens chegam para mim, né, sobre chamado, e eles dizem, olha, eu quero obedecer a Deus, eu não quero errar, eu não quero dar passo em falso, eu não quero
né, tomar decisões erradas. Mas e se eu fizer alguma coisa que não, né? Ou e se eu tomar uma decisão que não é a vontade de Deus? Né? Ou como é que eu vou ouvir Deus? E eu costumo dizer isso, e serve para a minha vida, né? Sempre serviu para a minha vida. Quando Deus ele quer te sinalizar a respeito de algo, não se preocupe. Deus ele vai se fazer entendido. Você pode, sabe? A única coisa que você tem que fazer é estar conectado a Deus, ter o coração para receber dele, ter um coração para obedecer. É tudo que você precisa. O resto, de você entender e discernir se é tempo, se não é, Deus ele vai te sinalizar isso. E sabe, eu gosto de dizer assim, que Deus, e ele já fez isso comigo. Deus ele já falou comigo através de outdoor, sabe? Você sentar no ônibus, né, indo trabalhar, e você vê outdoors sabe, pela estrada. Deus ele já falou comigo através de outdoors. Então, tem gente, né, que tem, sei lá, com a cabeça na lua, Deus vai usar o passarinho, né? Se ele precisar, para alcançar você. Então, o segredo é ter um coração maleável, ter um coração para obedecer. Né? O resto, Deus ele vai ter a certeza de chegar a você, ao seu entendimento, e de uma forma que você entende. Sabe, algumas pessoas elas têm questionamentos e falam assim, mas se Deus falar de uma forma que eu não entendo? E se Deus estiver me dizendo algo que eu não estou entendendo? Não se preocupe, querido. Deus é especialista em falar no nível que nós entendemos. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 1, que Deus ele falou de muitas maneiras. Ele falou várias vezes aos pais, né, a respeito do seu filho, mas nenhuma dessas maneiras adiantou. Então, o escritor, o autor de Hebreus diz, mas nesses últimos dias, ele nos falou através de seu filho. Então, Deus, ele falou, a humanidade não entendeu. O que é que Deus fez? Desceu de nível, no nível de homem, para que a humanidade entendesse qual era a vontade dele. Então, eu costumo dizer, não se preocupe, só tenha um coração para obedecer e você vai discernir, sim, e Deus vai te avisar, te instruir a respeito do chamado, da estação que você está vivendo e passos, né, que você precisa tomar, ele vai te instruir em tudo. Amém. Tem uma outra pergunta também, que se alguém tiver alguma pergunta para fazer, por favor, entre em contato. Eu não estou conseguindo ver quem quer fazer perguntas. É só entrar em contato aí com o Hilário, que ele me fala aqui e eu te coloco já na linha. Mas enquanto você prepara a sua pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui para a professora, para a ministra. Professora, eu faço uma pergunta para os outros ministros, sempre a respeito dos seus devocionais, né? Sobre o momento devocional, sobre a intimidade com Deus. E você, como você desenvolve essa sua intimidade com o Senhor? Como é esse bastidores, né? Porque muitas pessoas elas te conhecem, né, do púlpito, né, desse palco, ou você sozinho, ou você ao lado de um grande ministro, traduzindo, um grande poder, né? Tem várias ministrações poderosas aí que você faz parte, Nance do Framing e tantos outros, né? Só da Nance do Framing eu tenho uma ministração de vocês duas juntas que eu posso te assegurar que eu acho que eu ouvi 1000 vezes a ministração. Eu posso assegurar isso. Eu posso assegurar isso. E a unção, né, que você transmite com tanta unção, com tanto poder. Mas a pergunta é, essa Sheila Lacerda, né, por trás desse púlpito, como que foi essa construção dessa ministra que você é no palco? Uma vida de comunhão. Eu acho que tudo se resume, né, de uma vida de comunhão, uma vida de obediência, de rendição ao Senhor. Eu me converti aos 15 anos de idade e quando eu me converti, né, apesar de ser muito novinha, eu tinha grandes crises de identidade, né? Eu queria saber quem era eu queria saber por que eu nasci naquela família, né? Eu tinha vários questionamentos a respeito da minha existência
Então, quando eu aceitei a Jesus, né, eu tinha vários questionamentos a respeito disso. E foi em oração, em tempos de comunhão com o Senhor, né, que eu fui me desenvolvendo, né, que eu fui vendo as sinalizações que o Senhor foi dando, né? Então, uma vez perguntaram, né, para Smith Wigglesworth quanto tempo ele orava por dia, né? E ele respondeu, ele disse assim: eu não passo 30 minutos sem orar e não deixo de orar por 30 minutos. Ou seja, ele vivia uma vida de intimidade, né? Lógico que nós temos o nosso tempo, que a gente separa para estudar, para orar, mas não é uma coisa que você, quando sai do quarto, né, quando você está orando, aí acabou a oração, você vai viver a sua vida. É uma vida de intimidade, é uma vida de comunhão ao longo do dia, né? Então, essa vida de comunhão, ela não pode interromper, separada no momento que você para a sua oração de manhã e pronto. Essa constante comunhão ao longo do dia é que vai forjando, né, quem você é, que vai forjando, né, coisas que precisam acontecer na sua vida. Então, eu diria que eu procuro, né, ter uma vida assim, né? Eu tenho momentos, né, da minha oração, momentos de estudar, de pegar a Bíblia, de pegar as minhas anotações e começar a destrinchar versículos, né? Mas eu procuro não sair desse lugar de comunhão com o Senhor durante o dia. Então, constantemente, eu estou sempre, né, ouvindo, sempre buscando ouvir, sempre também falando. Então, eu acho que é uma vida de comunhão contínua, que não para só no seu tempo de oração, depois que você vai fazer o que quer, né? É uma vida mesmo. A irmã Ila Nicolas, né, que é uma grande mulher de oração, ela diz assim: oração não é o que você faz, oração é quem você é. A sua vida é uma oração a Deus. Aleluia, uma ótima definição. Nós temos uma pergunta aqui de Brasília. Carolina, tudo bem, Carolina? Tudo. Carolina, Oi. pode fazer a pergunta. Demorei para ligar o áudio aqui. Eu tenho uma pergunta para você, Sheila. Eu já ouvi quase todas as suas ministrações. E antes de tudo isso acontecer, do Covid, eu escutei 3 ministrações suas e foi muito incrível, porque parecia que quando eu ouvi as 3, em oração, parece que tudo aquilo se encaixou para mim de uma forma muito para mim mesmo, sabe? Como se você estivesse falando para mim. E o que eu achei incrível foi porque essas 3 ministrações foi você levando para igrejas específicas uma palavra do Senhor para eles. Inclusive, um dos versículos que eu anotei que eu tenho citado muito é esse de Amós 9:13, que você leu numa dessas ministrações. E a minha pergunta que eu fiquei me perguntando, algo que você leva em específico para uma igreja, mas que está ali no YouTube aberto para todo mundo, pode servir para a minha vida? Eu posso pegar para a minha vida? Pode... É isso. Ok. Prazer, Caroline. Prazer te conhecer, né? Prazer. Nossa, meu prazer é meu. Uma honra. Amém. Olha, eu sou ministra itinerante, né? E eu sei que ministro itinerante não é um chamado, né? Não existe um chamado, né, ministerial chamado ministro itinerante. A itinerância é apenas uma ferramenta que Deus usa, né, de alguém que é chamado para os 5 dons ministeriais, que é o meu caso, né? Eu tenho um chamado específico na área do ensino para abençoar pessoas e dentro dessa ferramenta chamada itinerância, Deus ele me usa para trazer palavras específicas para o corpo de Cristo, né? Então, quando a gente diz a questão do corpo de Cristo, não está
basicamente limitada a um corpo local. Afinal de contas, por mais que você esteja aí em Brasília, né, mas você faz parte do mesmo corpo de Cristo que eu, que estou aqui na Paraíba, né? Nós estamos conectados a um corpo que não é especificamente geográfico, né? É um corpo que é espiritual, né? Então, quando o Senhor me usa para trazer uma palavra para uma igreja local, eu sei que aquela palavra não é só para aquele povo que está ali, né? É uma palavra específica para aquele povo que está ali, mas quem ouvir aquela ministração vai se identificar, e foi o seu caso, né? Justamente com as 3 ministrações, né, que você ouviu, você se identificou, se viu dentro daquilo que foi falado, porque a palavra de Deus, né, quando Deus ele usa um ministro, ele usa para o corpo, né? Existem ministrações, e eu acho que tem a ver também com o tipo de chamado, né, da pessoa. Existe ministração que vai ser mesmo para aquela igreja ali, para aquelas pessoas que estão ali, que diz respeito àquele ambiente ali, mas eu percebo que a forma como Deus me usa não é só para um lugar fechado, mas sim para alcançar o corpo de Cristo. Então, com certeza, receba a palavra, ela é sua, faz parte, né, para a sua vida, e não só a sua, mas de todo aquele que assistir, receber e crer daquela forma, essa pessoa também ela é abençoada, e não tem nada a ver comigo, né, Shirla, a pessoa. Tem a ver com a palavra de Deus, né, a unção de Deus que foi liberada para alcançar o corpo de Cristo. Professora, como que você discerniu o propósito, né, o chamado divino para a sua vida? Como você discerniu isso? Olha, eu sei que eu estou sendo meio repetitiva, né? Mas foi através das minhas experiências em oração, né, com o Senhor. Como eu disse, eu me converti aos 15 anos de idade, e eu praticamente me converti numa roda de oração, né? Não foi numa roda, mas foi praticamente, né? Eu me converti num domingo à noite na igreja, e no sábado seguinte, da semana seguinte, já me levaram para o monte para orar, né? Então, naquela época, era o que eu tinha, era o conhecimento que eu tinha. A gente subia o monte para buscar a face do Senhor mesmo. Não sei se tem alguém aí nesse grupo, né, que é dessa face. Se for, me dá um oi aí, porque às vezes eu me sinto sozinha nesse aspecto. Mas, de onde eu era, né, na denominação que eu nasci de novo, a gente tinha essa prática, né, de buscar a Deus em oração. E foi em momentos assim, de buscar ao Senhor em oração, no monte, né, que eu ouvi Deus falar comigo como se uma pessoa estivesse falando diante dos meus olhos, né? Apesar de eu ter os olhos fechados naquele momento, mas era como se não houvesse mais ninguém ali, o monte estava cheio de crente orando, né? Cheio de gente do retretré, né? Cheio de sapatinho de fogo, né? Pessoas mesmo que eram, né, fervorosas, né, para orar. Mas naquele momento de experiência que eu tive, é como se eu não estava mais naquele monte, né? Eu estava sozinha com o Senhor, e Ele falava comigo face a face. Eu sentia, inclusive, a respiração de Deus diante de mim. Eu não sei, foi uma experiência, eu sei que foi sobrenatural, mas é uma experiência que a melhor forma como eu posso escrever como foi. E foi nesse momento, né, semanas depois do meu novo nascimento, que Deus me disse: você vai pregar a palavra em várias nações do mundo. Ele disse para mim: eu te chamei para pregar a palavra em várias nações do mundo. E assim, eu não tinha preparação física, nem preparação emocional, psicológica, financeira, muito menos, né? Enfim, uma guria, né, de 15 anos, né? O que é que eu iria fazer? Mas foi através de momentos de comunhão, em oração, assim, que o Senhor foi me dando direcionamentos, né, do que fazer, quando fazer,
de discernir a estação, né, de discernir o término de uma estação ao começo de outras estações na minha vida, é que a palavra dele foi se cumprindo. Eu me lembro, né, eu acho que eu tinha uns 18 anos, talvez 19 anos de idade, eu estava no centro de Belo Horizonte, porque eu sou de BH, né, pelo sotaque você nunca diria isso, mas eu sou de lá, e eu estava numa avenida muito famosa em BH, chamada Avenida Amazonas, esperando, né, o trânsito fechar, o sinal fechar para atravessar. E eu ouvi o Senhor me dizendo, é como se eu tivesse, em segundos, ido para uma outra nação. Em segundos eu me vi num outro lugar, estrangeiro. E Deus falou comigo, vai haver um dia em que será tão fácil para você ir a uma nação como atravessar essa rua aqui. Então, naquele momento era impossível, né? Eu era uma estudante lisa, sem dinheiro, né? Todo estudante é liso, sem dinheiro, sem condições nenhuma de sair nem da cidade, né? Mas Deus disse que seria fácil, assim como atravessar uma rua seria fácil para eu ir para uma outra nação. E Deus tem cumprido, né, essa palavra. Então, foi no tempo mesmo de comunhão ao Senhor, de rendição a Ele, que eu descobri o meu chamado. E eu sempre falo isso, né? As duas bases fundamentais para alguém descobrir o chamado dela se chama intimidade, né? Que é o seu relacionamento, seu momento de comunhão com o Senhor. E a outra base fundamental é serviço. É você servir numa igreja local, servir aos santos. É assim que você vai entrar na plenitude do que Deus tem para a sua vida. E, de repente, você até tornou aí uma tradutora. Você já esperava isso, de se tornar uma tradutora, de traduzir outros ministros simultaneamente? Eu vi que lá na igreja do Pastor Humberto, foi a conferência de oração que teve por lá, foi uma das líderes do ministério que ficou, você estava traduzindo, e foi uma tradução extremamente desafiadora, né? Que ela falava, você falava junto, e ali ela não dava também nenhum time assim para você traduzir em cima. E como que você se descobriu nisso, né? Porque essa foi através desses grandes homens e mulheres de Deus que houve uma transferência de unção para a sua vida. Quem está te acompanhando ao longo, eu estou no Verbo da Vida desde 2011, então de 2011 para cá, eu percebo quão poderosa você tem se tornado em suas ministrações, na sua forma de falar, como a unção tem aumentado. Você já se via antes traduzindo? Nunca. E a tradução, né, também, assim, o Senhor falou para mim, quando eu tinha 19 anos, o Senhor disse para mim, vá estudar inglês por causa do seu chamado. Né? Novamente, instruções pequenas, parecia insignificante naquele tempo, né? Mas eu recebi uma instrução pequena, né? E eu mal sabia, né, no que iria se tornar. Então, eu fui para a Inglaterra, né, fui para estudar o idioma inglês, fiz algumas especializações na língua por lá, e enquanto estava na Inglaterra, né, eu fui conectada com uma igreja Palavra da Fé, né, que é a igreja onde eu descobri os ensinamentos do irmão Reagan, com mais afinco, já ouvia falar dele, mas muito vagamente, né? Mas foi na igreja Palavra da Fé, em Londres, não é, que eu realmente assim me despertei para o meu chamado, porque foi lá que eu fui treinada, né, para o ministério. Então, a tradução veio por uma necessidade. Né? Então, quando eu falo que intimidade e serviço, né, são os pilares para conduzir você para dentro do seu chamado, eu falo isso com muita convicção, porque foi assim que aconteceu comigo, né? Então, por causa da necessidade, eu comecei a traduzir. Eu comecei traduzindo na varanda da minha casa. Né? Quando eu fiz a escola bíblica, né, na Inglaterra, o meu pastor, que não é da Inglaterra, ele é dos Estados Unidos, mas eu era de uma igreja como se fosse uma congregação dele
na Inglaterra, ele me chamou, né, para voltar para o Brasil. Eu já estava morando fora do Brasil há 8 anos e ele queria constituir uma escola bíblica igual aquela que eu havia feito lá na Inglaterra, no Brasil. Então, eu voltei para o Brasil, né, e uma vez por mês, né, o pastor vinha, né, o meu pastor vinha para fazer reuniões, para dar aulas demonstrativas, né? E eu reunia os amigos, né, que eu conhecia, gente da minha época, né, que a gente orava junto, que eu sabia que tinha chamado, mas estava todo mundo perdido, sem direção nenhuma, né? Gente sem congregar direito. Então, assim, eu trouxe os amigos, né? Ajuntei as pessoas que eu conhecia e comecei a fazer tradução, assim, né? Simultânea, na varanda da minha casa. E eu não fazia ideia, né? Do que Deus iria fazer através desse serviço, né? É um serviço mesmo que eu faço com muito carinho, eu amo fazer a tradução, né? Eu sei que existe uma graça que não é natural, que vem de Deus para executar isso, mas aconteceu porque eu estava disponível para servir. Se eu não tivesse essa disposição, Deus teria levantado outra pessoa. Então, eu acho que é importante, né, esses 2 pilares, serviço e intimidade com o Senhor. Então, foi assim. Isso que foi muito importante, né? Você discernir, sabendo que era uma jovem de 19 anos que resolveu estudar a língua inglesa e acabou aí traduzindo, sendo uma bênção maravilhosa, né? Nas reuniões que nós participamos, quando você traduz, é uma bênção maravilhosa e tem abençoado o corpo de Cristo. Uma última pergunta antes de passar a pergunta para uma pessoa do grupo. Eu tenho percebido que há um clamor, você como está como diretora, né, da escola de oração, se não for, você me corrige agora. Eu tenho percebido... não é, né? Não, eu sou uma das professoras, né, da escola de oração, do curso de oração Verbo da Vida. Né? A diretora mesmo é uma pessoa muito querida, né, com uma irmã para mim chamada Magliana Rodrigues. Ela que faz a escala, ela é tipo canrombé, né? Do Rema. Sim, ela já esteve na nossa igreja aqui nas Açu. Sim. Pronto, isso, Magliana, ela que é a diretora, ela que faz a escala dos professores e tudo, e ela faz esse trabalho juntamente com o pastor Humberto, lá de Recife. Então, eu só sou uma mera professora da escola. Que é muito importante. A gente tem percebido que um espírito de intercessão tem movido a igreja a avançar em níveis maiores de oração. Qual que é a sua percepção a isso, né? Já que nós estamos falando sobre estações, né? Qual que é a sua percepção desse espírito de intercessão, né? Levando a igreja para um nível maior de oração? Porque a igreja ela tem caído, a igreja do Senhor, né, o corpo de Cristo tem caído numa vala. Ou ela vive só orando, ou ela vive só estudando a palavra. Mas achar o meio termo sempre foi um desafio. Qual que é a sua avaliação diante disso? O que você tem percebido? Você tem 2 minutinhos? Sim, claro. Veja bem, eu acredito, né, que nós somos como João Batista, né? Nós somos como João Batista, assim como João Batista veio preparar o caminho do Senhor, né, para a primeira vinda de Jesus. A igreja, nós somos os João Batistas desse tempo, preparando, né, as pessoas, o caminho, né, que é o coração das pessoas para a segunda vinda de Jesus. E sabe, é bem interessante, né? Porque na unção em que João Batista operava, a Bíblia fala que ele era a voz que clamava no deserto, né? Preparai o caminho do Senhor. Então, ele veio com essa unção profética, né? João Batista, ele era um profeta. E não mais do que 1 ou 2 ou 3 pessoas, mas várias pessoas já disseram que nós estamos vivendo uma estação profética. E verdadeiramente eu creio que estamos vivendo, não é, um tempo profético, uma estação profética,
quando você lê no livro de Lucas, no capítulo 3, nós percebemos que João Batista, a unção que estava sobre João Batista, começou a afetar várias arenas, né? Por exemplo, quando se fala a respeito do ministério de João Batista, começando, a Bíblia é enfática em dizer, né, quem estava, né, na arena governamental, né? Se você depois puder ler, Lucas 3, né? Lá vai falar quem estava no governo naquela época. No versículo 2, né, vai dizer quem é que estava na arena eclesiástica, né, na liderança espiritual, né? E no versículo 10, lá vai dizer, constatar a respeito do povo, ou seja, a voz que clamava do deserto, a unção de Deus na vida de João Batista, afetava a arena governamental, a arena eclesiástica, afetava a multidão, porque a multidão vinha até João Batista perguntando o que é que nós devemos fazer, né? Porque ele pregava o arrependimento, e as pessoas, né, recebiam essa palavra e queriam saber o que é que nós então precisamos fazer para preparar esse caminho, né? E aí, no versículo 12, fala dos publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, que representava, na época, o funcionalismo público, né? Então, veja que essa unção na vida de João Batista, né, tocava todas essas arenas, inclusive do funcionarismo público. E, por último, no versículo 14, Lucas 3,14, diz que até os soldados, né, vinham perguntar a João o que eles deveriam fazer, e João dizia, olha, pare de falar falsa testemunha e pare de cobrar propina. Então, veja que a unção de Deus, a unção profética na vida de João Batista, tocava a arena governamental, a arena eclesiástica, liderança espiritual, a arena pública, que representava a multidão, o funcionalismo público e, inclusive, a área militar. E sabe, nós somos esse João Batista e nós precisamos assumir o nosso lugar de intercessão e tocar essas arenas. Nós precisamos tocar a arena governamental com as nossas orações, com as nossas intercessões. E eu não estou aqui de forma nenhuma proclamando nenhum partido político, né? Nós não estamos aqui para fazer isso. Mas a Bíblia diz que, antes de tudo, nós devemos oferecer ao Senhor orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, por aqueles que estão em lugar de autoridade, para que a nossa vida, né, a gente viva uma vida boa. E Paulo continua dizendo, isso é agradável a Deus. Então, é da vontade de Deus que a igreja se levante nesse tempo de intercessão, entendendo a sua estação, entendendo e discernindo o tempo que nós estamos vivendo. E essa unção profética que está sobre a igreja, essa voz profética que nós carregamos, não é? Penetrando todas as arenas da sociedade, a arena política, a arena econômica da nossa nação, não é? A arena governamental, a arena militar, e todas elas. Então, eu creio, né, que nós estamos vivendo uma estação profética, né, e que nós precisamos nos levantar como igreja e orar, não o que a gente acha, mas orarmos segundo a vontade de Deus, né? Orando em outras línguas. A Bíblia fala que quando nós falamos em outras línguas, nós não estamos falando a homens, estamos falando a Deus, e em espírito falamos planos e propósitos, que é a palavra mistérios. Então, né, nós precisamos, mais do que nunca, assumir esse lugar de intercessão e gerar a vontade de Deus na terra. Aqui. Foi uma pregação, né? Nossa, que isso, imagina. Nós temos uma última pergunta. Duda, você quer fazer uma pergunta, Duda? Para a gente encerrar? Duda, te amo, amiga. Saudades. Olá, Duda, você ouve? Você está nos ouvindo?
Não sei se a Duda está nos ouvindo. Duda, você me vê? Você nos ouve? Eu acho que a Duda não está nos ouvindo. Bom, irmãos, é uma alegria ter todos aqui. Mas antes da gente encerrar, gostaria muito que você, professora, fizesse uma oração por nós, para a gente usufruir mais da unção que está na sua vida, porque eu sei que você é mestre, você também é uma profetisa, e é uma unção muito forte que está sobre você, que nos energiza o propósito que está na nossa vida. Viu? Você está aqui hoje, com certeza, como uma resposta de Deus, porque foi a partir daquilo que você disse. E depois que o Senhor foi me mostrar por tudo isso que está acontecendo, o Senhor tem movido as nações em prol desses irmãos que estão, hoje nós somos quase 50, e começamos essa rede mês passado. E o Senhor tem movido as nações, ministros de várias nações, né, e pessoas do Brasil, para estar conosco às segundas e sextas-feiras. E nós queremos receber mais da sua vida por meio da oração, e queremos avançar dentro do propósito do plano de Deus e frutificar nas nossas igrejas locais. Amém, glória a Deus. Eu me sinto honrada, né, de estar falando para o seu público e honrada também por conduzir essa oração juntamente com os irmãos, né? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada ao nosso coração, pelo despertamento que o Senhor quer que nós tenhamos nesse tempo. Obrigada, Senhor, por sensibilidade e discernimento da estação, do tempo que estamos vivendo, Pai. O Senhor tem desejo que não andemos sem direção, que não andemos desnorteados nesse tempo, mas é da tua vontade, Pai, de nos conduzir em todos os caminhos, de nos conduzir em graça, em triunfo, em graça, em misericórdia, em benignidade, em bondade. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus tão bom, o Senhor é um Deus tão amoroso, e o Senhor vai sempre nos conduzir em triunfo. O Senhor vai sempre nos conduzir para vitórias e nunca para destruição, Pai. Podemos confiar nos teus direcionamentos. Podemos confiar na direção que o Senhor nos dá e saber que o Senhor planeja o bem para nós. Nós oramos por cada vida nesse momento, Pai, que está nos assistindo. Nós declaramos a graça, o potencial sendo ainda mais fortalecido dentro de cada um deles. Pai, nós oramos por chamados. Oramos, Pai, por graça sobre a vida de pessoas, para que esse tempo elas se posicionem e assumam os seus lugares. Obrigado por pessoas que o Senhor tem levantado para orar mais, para se levantarem como intercessores nesse tempo. E enquanto eles se levantam para orar mais, o Senhor compartilha dos teus segredos para cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos suprimento abundante, nós declaramos o teu poder, Pai, habilitando, trazendo capacidade sobrenatural sobre cada um deles. Nós declaramos que não haverá falência, nós declaramos que não haverá perdas, nós declaramos que não haverá fracasso, mas os teus filhos serão conduzidos em graça e em vitória em todas as áreas de suas vidas, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, nós recebemos. Nossa, que alegria, viu, professora? Alegria mesmo, Sheila Lacerda alegria conosco. Toda minha, uma grande honra, e muito obrigado pelo convite, e um beijo aí para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Nós que agradecemos, viu? Com todo carinho. Deixa eu cumprimentar a Sheila. Duda! Eu estou te chamando mais de meia hora. Meu Duda! Entra, Duda! Fala, Duda! Eu estou daqui, recebi a oração tudinho. Destravou. Eu tive uma intercorrência aqui com a minha mãe, aí eu voltei.
Mas olha, você foi super guiada, viu? Obrigada pelas suas palavras. Você sabe que eu sou empresária na área de eventos e esse tempo que nós estamos vivendo não tem sido fácil. Mas graças a Deus por essa palavra, viu, minha irmã? Porque tem nos sustentado, tem nos levantado. Hoje mesmo eu estava conversando no grupo com alguns empresários da área e as pessoas que não têm o Senhor, elas estão realmente desesperadas, sabe? Mas nós temos o Senhor, sabemos que até aqui Ele tem nos suprido, até aqui Ele tem nos abastecido, até aqui Ele tem nos trago sabedoria. E, sabe, ontem nós tivemos um tempo poderoso com o nosso pastor Wellington, de oração. O Jonathan também nos trouxe uma palavra do Senhor, uma profecia vindo dos céus. E eu creio na manifestação do poder de Deus para esses últimos dias, viu, Sheila? Amém, amém. Ideias criativas brotadas do nosso interior, para que não somente nós venhamos a frutificar, mas nós venhamos a ajudar algumas pessoas, sabe? Eu vejo nossas vidas hoje como Daniel. Daniel, ele obedeceu aos princípios da palavra, e quando ele saiu daquela situação, daquela circunstância, daquela pressão, a roda virou, porque aí depois tiveram que resolver da maneira dele. Então, eu vejo que hoje todos nós passamos por uma pressão como nós nunca passamos. Olha que eu estou no mercado há 25 anos. Mas eu creio, tenho uma nota dentro do meu espírito, que nós vamos nos levantar muito mais forte. Pessoas vão nos procurar para receber aconselhamento na área empresarial. Amém. E nós vamos ter a oportunidade de falar de Deus, do sacrifício de Jesus, e é o momento que nós vamos estar ganhando essas pessoas para o Senhor. Amém. Então, obrigada pelas suas palavras, amo tu, mande um beijo para a Magliane, eu não esqueço quando ela nos visitou aqui na Igreja da Asa Sul, nós tivemos o privilégio de ter ela aqui na nossa casa, fizemos um jantar aqui, foi um tempo muito bom, eu não sei se ela ainda está contigo aí, mas mande um abraço para ela, fala que nós estamos com saudade, e tomara que o Rema volte logo, o curso de oração, para que a gente possa se abraçar e festejar esse tempo glorioso que nós sabemos que já chegou. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Amo você, muito obrigada por estar participando aí desse mover do Espírito. Amém. Foi algo que o Senhor colocou no coração do John, e ele está avançando. Eu fico muito feliz de saber que pessoas estão avançando no seu chamado, porque esse é o propósito verdadeiro da parte do Senhor para as nossas vidas. Amo você, fique com Deus. Em breve nós nos veremos. Amém, amém. Obrigado, Duda, obrigado. Muito bom, pastor Wellington, não sei se ainda ele está aqui, pastor Wellington, que é lá, né, pastor lá da minha igreja. Isso, eu não sabia. Não, eu teria... ele está aqui. Para muita gente, pois não, pastor? Estou aqui recebendo tudo. Oh, meu Deus do céu, pastor, não faça isso comigo, não. Claro, minha querida, você é uma ministra de excelência, unção na tua vida, muito bom, recebi bastante, conferindo aquilo que está comunicado ao nosso espírito, e graças a Deus está de acordo com o que o Espírito Santo está ministrando para a sua igreja, de modo geral. Aqueles que têm o Espírito, ouçam o que o Espírito está falando nesses tempos, para a gente ficar bem afinado com o Senhor. E a mesma nota que eu tenho do Espírito é essa, que, assim como você declarou, eu tenho falado para os irmãos da igreja, a nota que eu tenho no Espírito é que o corpo de Cristo, aqueles que estão alinhados com Ele, pelo menos do ponto de vista da igreja local, a qual eu estou na frente, eu digo o seguinte, que a nota que eu tenho no Espírito é que nós não seremos atingidos nem economicamente, nem na nossa saúde, em área. Eu tenho paz no meu espírito, eu tenho o shalom de Deus, eu creio que eles estão nos sustentando, nos guardando e nos protegendo. Nós temos uma aliança com o Senhor e toda a palavra que Ele tem nos dado é essa, de garantia, de segurança. Então, nós estamos seguros nessa palavra. E é muito bom ouvir você falando sobre tudo isso. Me identifiquei muito com o que você falou da tua chamada, e começa mesmo nessa intimidade de oração,
embora você fale com outras palavras sobre essa estação que nós estamos vivendo, mas foi a mesma impressão que eu tive, que eu compartilhei com os irmãos ontem, que nós estamos no stand-by, mas é um stand-by para a gente ser acrescido na vida espiritual, para a gente dar uma acelerada, dar uma avançada naquilo que Deus tem para nossas vidas. Então, é muito bom a gente estar ouvindo isso aí, uma irmã em Cristo, mulher de oração igual você, que a gente sabe que está afinada, está ali com o papai, né? Então, pode trazer direto do trono da graça palavras ungidas para nos abençoar. Muito bom. Privilégio, viu, minha querida? Muito obrigado. Glória a Deus, pastor. A honra é toda minha. Um beijo para a Jussara aí. Está aqui, está ouvindo aqui você. Beijo, querida. Beijo. Amém. Grande abraço aí a todos os irmãos que estão aqui firmes e fortes. Eu fico feliz e satisfeito de ver que tem uma grande parte aqui dos irmãos da congregação da Asa Sul recebendo mais desse maná da palavra de vários ministros, de várias unções, né? E essa associação é muito boa, porque a gente sabe que na associação há uma transferência de unção. Então, a gente tem mais aqui receber, crer e receber. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, muito obrigado aos pastores que fizeram parte, aos professores de Rema e todos os irmãos por igual, dos outros estados, né? Pastora Lourdinha, lá de Luxemburgo, né? Que já é de madrugada lá, para ela já é 3 horas da manhã, e ela está firme aqui conosco para... Lourdinha, só para terminar, cadê você, pastora Lourdinha? Eu gosto de mostrar porque é algo que bem inspirador. Tudo bem, pastora? Você nos ouve? Dá para você entrar também, né? Ouço bem. Que alegria! Bom dia! Que bacana, viu? Você é uma inspiração, viu, pastora? Tá 3 horas da manhã para sugar, da unção, isso é um presente, inclusive eu acho que é um presente até para a própria ministra, né? Tá ministrando e ter pessoas se segurando em outras nações, viu? É um motivo de honra mesmo. Nós somos muito felizes e honrados. Irmãos, muito obrigado, agradecendo novamente a ministra pelo carinho, pela disponibilidade de coração, por essa oferta de amor de estar conosco, e você que está sugando dessa unção. Eu tenho certeza que a nossa vida nunca mais será a mesma, porque nós estamos honrando e recebendo de unções diferentes para colocar a nossa vida em movimento. A igreja do Senhor não está parada. Você pode estar na sua casa e dentro da sua casa você está tendo as melhores conexões da sua vida. Queridos, nós vamos sair muito mais forte do que nós entramos nessa pandemia. Fique ligado, receba, e a sua vida nunca mais será a mesma, viu? É um prazer, é um carinho, força para romper, em nome de Jesus Cristo, força para romper. Este é o tempo da igreja do Senhor, que nada para a igreja do Senhor. Nós saímos das 4 paredes, querido. Nós somos um organismo onde que Cristo é o cabeça e nós estamos em movimento. O Senhor dando ideias criativas para rompermos, para fazermos tudo aquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer para esse tempo, viu? Um beijo no coração de todos. Ministra, muito obrigado, viu? Sheila Lacerda, Amém. por todo o carinho. Eu estava ali dando um tchau para todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Amém. Tchau, gente. Tchau.